Bom dia, irmãos, irmãs, corajosos e corajosas, que nesta manhã chuvosa, fria, acho que a cama sempre foi uma tentação num domingo, mas levantar cedo e estar aqui juntos para a gente estudar a palavra de Deus, louvar juntos, também é um privilégio, e que Deus esteja abençoando, enriquecendo a vida de cada um de vocês que está aqui esta manhã, porque todos nós precisamos da graça de Deus, e é bom estarmos juntos para este momento. Nós estamos estudando a série no mês de abril, por conta da Páscoa, mais que um carpinteiro. E hoje nós vamos abordar mais um aspecto do ensino bíblico sobre Jesus. Nós nunca poderemos esgotar tudo que foi dito e tudo que Jesus é. Esses sermões, tanto dos domingos da manhã como do domingo à noite, abordam alguns aspectos, mas Jesus é muito mais do que isto. Nós nunca poderemos penetrar, nós nunca poderemos dizer tudo a respeito de Jesus. Ele é um tesouro inesgotável. Contudo, há ensinos bíblicos que são preciosos e que precisam ser relembrados. Hoje nós vamos estudar, refletir um pouco com os irmãos, com as irmãs, sobre Jesus, o sacerdócio de Jesus. Ele é sacerdote. Domingo passado foi abordado, ele é o pão da vida, ele é mestre, E esta doutrina do sacerdócio de Cristo é uma das doutrinas centrais que a teologia reformada, de um modo muito especial Calvino, gastou um tempo recuperando, resgatando, ressaltando o chamado tríplice ofício de Cristo. Jesus é profeta, Jesus é sacerdote e Jesus é rei. Hoje de manhã vamos falar sobre o ofício sacerdotal de Jesus, e à noite nós estaremos abordando sobre o ofício real, a função, esse ministério de Jesus enquanto rei. E para a nossa leitura inicial, abra sua Bíblia lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, os versículos 11 e 12, que é um resumo daquilo que Jesus fez e que nós vamos expor um pouco mais. Nós lemos ali então as seguintes expressões: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E ali ele está exercendo para sempre este ministério. Se nós observarmos no Antigo Testamento, ele tem três figuras centrais na história do povo de Deus: o sacerdote, o profeta e o rei. E essas três figuras foram preponderantes em toda a história do povo de Israel. E alguns personagens, eles de certa maneira encarnaram de maneira mais viva essas três funções. No caso de Moisés, ele foi profeta, porque ele proclamou a vontade de Deus, anunciou a lei, o desígnio de Deus, ele anunciou o projeto de Deus. Moisés foi sacerdote, porque ao mesmo tempo ele também se colocava diante de Deus para interceder pelo povo. E nós temos relatos bíblicos desses momentos de intercessão de Moisés pelo povo diante de Deus.
E Moisés exerceu também uma função de governo, como líder, responsável. Nós vemos também isso na figura de Samuel. Samuel exerceu essas 3 funções. Aí quando o povo quis um rei, e a monarquia foi estabelecida, Saul foi o primeiro rei ungido por Samuel. Essas funções começaram a ser mais definidas especificamente até a construção do templo, quando os sacerdotes, os levitas, tinham funções mais específicas. Mas também foi fonte de conflitos, porque logo os reis cooptaram os sacerdotes e controlavam o serviço de culto. Os sacerdotes, de certa maneira, se tornaram um instrumento de manobra na mão dos reis, atendendo os seus interesses. E os profetas, os verdadeiros profetas enviados por Deus, eles sempre foram a consciência crítica de Israel. Todas as vezes que Israel se desviava, e não foram poucas vezes, os profetas se levantavam dizendo, apontando o caminho, dizendo os erros, apontando os desvios, denunciando os pecados, trazendo à tona as incoerências, as injustiças, tanto dos reis quanto da classe sacerdotal. Até que houve o exílio, então tudo isso acabou. Mas quando Jesus veio, ele encontrou ainda o remanescente dos sacerdotes. O último profeta foi João Batista, já não havia mais rei. E os sacerdotes exerciam a autoridade, o governo limitados, porque estavam sob o controle romano. De maneira que essas 3 figuras no Antigo Testamento, importantes na história do povo de Israel, elas são assumidas por Jesus. O Novo Testamento apresenta Jesus como profeta, Jesus como sacerdote e Jesus como rei. E Jesus encarna, ele vive essas 3 funções na sua plenitude, na sua totalidade, na sua intensidade. E então vamos ver o que a Bíblia diz de Jesus como seu sacerdote. Mas antes, para que a gente possa entender, o que os sacerdotes do Antigo Testamento faziam? Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram responsáveis pelo serviço de culto, por receber os sacrifícios. O fiel trazia o animal, a sua oferta, seja em forma de cereal, seja em forma ou vinho, e aquilo era oferecido. Havia rituais diferentes para cada tipo de sacrifício, mas o sacerdote era a figura indispensável, central, porque ele recebia aquelas ofertas. Ele recebia o ofertante. Não era o ofertante que apresentava, era ele que apresentava em nome do ofertante. E apresentava, imolava o animal, cortava o animal, aspergia o sangue conforme a natureza do sacrifício, o objetivo. E uma vez por ano o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, que era aquela parte mais sagrada do santuário, onde somente ele podia entrar. Mas antes ele oferecia sacrifícios por si mesmo, para que estivesse habilitado a adentrar aquele lugar mais sagrado do santuário. E ali então ele oferecia sacrifícios, antes por si e depois pelo povo. Este era a função basicamente dos sacerdotes no Antigo Testamento. E eles, por conta disso, eles eram os mediadores entre Deus e o povo. O fiel vinha, o sacerdote então representava o fiel diante de Deus. E de certa maneira, ele era também um representante de Deus para os fiéis, na medida em que ele assegurava com aquele sacrifício o perdão, pelo menos uma solução provisória. Como diz a carta de Hebreus, aqueles sacrifícios, eles não removiam os pecados, mas eles faziam uma espécie de cobertura. É o que a Bíblia chama de propiciatório. Era uma solução provisória, temporária,
preparando a mentalidade do povo para o grande sacrifício que Jesus faria mais tarde. Mas era, de certa maneira, o cultivo, a fixação na mente, a esperança que alguém no futuro faria um sacrifício definitivo, eficaz, completo. E assim os sacerdotes atuavam nesse processo do culto e nesse processo de mediação. O texto de Hebreus fala muito sobre sacerdócio. O texto de Hebreus capítulo 5 diz que todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus em favor dos homens. Então nós temos aqui, Jesus é apresentado como sacerdote, de um modo muito especial. A carta aos Hebreus refere-se a isso. Jesus, ele não era levita, ou seja, da tribo de Levi, de onde os sacerdotes eram escolhidos, e nem descendente da casa de Arão, de onde os sumos sacerdotes eram escolhidos. Mas Jesus era da tribo de Judá, e no entanto a Bíblia diz que ele era sacerdote. E o que Jesus fez como sacerdote para que nós possamos afirmar isso? O que a Bíblia está dizendo? Primeiro, nós encontramos Jesus intercedendo, exercendo essa função sacerdotal, de interceder pelos discípulos. João 17 é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, quando ele ora em favor dos seus discípulos. Mas não apenas daqueles, eu rogo não somente por estes, mas por todos aqueles que haverão de crer em mim. Ou seja, Jesus ali estava orando, não somente por os discípulos ali presentes, mas os discípulos futuros, entre os quais nós nos incluímos. Então aqui Jesus está exercendo esta função sacerdotal. Mas o texto de Hebreus também diz que ele foi nomeado por Deus sumo sacerdote. Hebreus capítulo 5, versículo 10. Mas o texto de Hebreus também, capítulo 7, versículo 7, diz que ele é sacerdote, e aqui está o diferencial do sacerdócio de Jesus. Que ele, ao mesmo tempo que ele é o sacerdote, ele é a vítima. Ele oferece-se a si mesmo. Ele não é o sacerdote que oferece uma vítima, um animal que lhe é trazido, mas ele é o sacerdote que oferece-se a si mesmo no altar de Deus. E é interessante que quando João Batista viu a Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista visualizou em Jesus que ele não era apenas o sacerdote, mas ele era também o Cordeiro que se auto-imolaria na cruz pelos nossos pecados de uma maneira definitiva. E a Bíblia diz que Jesus ofereceu um sacrifício perfeito e definitivo. Ou seja, nenhum sacrifício naqueles moldes do Antigo Testamento tem mais sentido, tem mais significado. Embora os judeus não creiam em Jesus, aceitem Jesus nesta função, mas mesmo assim os judeus, porque o templo foi destruído no ano 70 da era cristã, e os judeus desde então não oferecem mais sacrifícios, porque não existe mais o templo. Mas biblicamente, o Novo Testamento nos ensina, o livro de Hebreus nos ensina, que Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E aqui está a grande verdade, o centro deste ensino do sacerdócio de Jesus, que o seu sacrifício é perfeito. Não há reparos. O sacrifício que Jesus fez, a obra que ele realizou ali na cruz, quando ele se ofereceu no altar de Deus, pelos nossos pecados, passados, presentes e futuros, quando ele se ofereceu, Deus aceitou aquele sacrifício. Deus disse: está perfeito.
não há reparos, não há adições, não há acréscimos, não há nada que o ser humano possa fazer para tentar melhorar aquilo que Cristo fez. De tal maneira que qualquer gesto humano, qualquer atividade humana, por mais nobre, bem intencionada, por mais perfeito da perspectiva humana que seja, pode acrescentar algo, melhorar aquilo que Jesus fez quando Ele se entregou na cruz. O sacrifício de Cristo é perfeito. Já não resta mais da nossa parte nenhum sacrifício, nenhuma exigência, nenhuma obra de justiça, nenhuma ação que possa tornar-nos dignos, aceitáveis e merecedores do perdão de Deus. Porque o que Cristo fez, além de definitivo, é perfeito, é completo. Você não precisa fazer uma penitência, andar vários quilômetros, você não precisa flagelar o seu corpo, você não precisa se automutilar, você não precisa fazer nada para conquistar o favor de Deus, exceto se não crer unicamente naquilo que Cristo fez, e que é pleno, que é completo, que é perfeito, e que não merece adição, acréscimo, reparo nenhum, porque foi perfeito. E nós vemos tantas pessoas tentando, Jesus morreu, mas o que eu faço? Jesus se entregou, mais o que eu realizo. Jesus, Ele se ofereceu, mais algo que eu ainda acho que preciso fazer para me tornar digno, aceitável, merecedor do perdão, do favor, da aceitação divina. Mas isso também quer dizer que Deus não aceita nada fora de Cristo, porque só o que Cristo fez é que é aceitável aos olhos de Deus. Qualquer coisa que seja feita por nós fora de Cristo, para Deus, Ele não aceita, porque Deus nos aceita por causa de Jesus, e tão somente em Jesus. Mas há uma verdade também neste ensino do sacerdócio de Cristo, é que Ele continua intercedendo por você e por mim. Como já o dissemos na oração sacerdotal, Jesus disse: rogo não somente por estes, pelos que me destes, mas por todos que haverão de crer em mim. Você já pensou que privilégio você ter um intercessor do porte de Jesus? Às vezes nós, nos nossos relacionamentos, quando você tem um pleito, uma necessidade, e você não tem acesso à pessoa que pode resolver aquilo para você, você contrata, um advogado, porque você só pode comparecer perante em juízo se você tiver um representante legal, credenciado, qualificado. Mas às vezes é um pleito perante uma autoridade, você não tem acesso. Você não pode chegar sozinho, bater a porta lá daquela autoridade, chegar lá no presidente, no governador, no prefeito. Você não tem acesso, você não tem intimidade com ele. Mas você descobre que tem alguém que tem intimidade, alguém que priva da intimidade, da familiaridade, alguém que entra na porta daquela autoridade sem bater, sem pedir licença. E esta pessoa se dispõe e diz: eu posso falar em teu favor, eu posso falar com ela, interceder para resolver essa sua pendência, essa sua causa. Que privilégio! Você diz: que bom, graças a Deus que eu achei essa pessoa, que encontrei esta pessoa. E Jesus continua intercedendo.
orando por você. Que privilégio você saber. Você fica feliz quando alguém, e eu fico muito feliz. E eu tenho viajado por muitas igrejas no Brasil, encontro irmãos e irmãs, diz: pastor, eu estou orando por você. E eu fico muito feliz quando alguém me diz isto, que ora por mim. E eu sei que muitas pessoas oram. Isto me dá alegria. Faz bem ao meu coração saber que alguém ora. E você, às vezes, quando você está atribulado, você está perturbado, você está angustiado, e você recebe um abraço: eu estou orando por você, meu irmão. Eu estou orando por você, minha irmã. Isso faz um bem, é um bálsamo naquele momento de crise, de angústia, que alguém esteja orando. Mas quando você sabe que Jesus ora por você, Ele continua intercedendo por você. Isso nós lemos em Romanos 8:34, que Ele intercede por nós. Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por você. Eu não sei como é que Jesus faz isto. Eu não sei como que o Senhor Jesus, Ele faz essa intercessão. É claro que Deus não precisa ser informado sobre as nossas necessidades. Ele já sabe de antemão. Mas a natureza da intercessão não é a informação para Deus que você está precisando de alguma coisa. Mas é a intercessão se colocando no teu lugar. Por isso que o texto de Hebreus também diz que Ele é um sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Por isso que Jesus se tornou plenamente humano. Ele se tornou plenamente gente, porque Ele entende na plenitude a nossa circunstância, e foi por conta de tornar-se plenamente humano que Ele se coloca como humano no nosso lugar, diante de Deus, intercedendo por você, por mim. Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece o nosso sofrer, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas ansiedades, Ele sabe das nossas inquietações, Ele sabe dos nossos limites, Ele sabe dos nossos desejos, e Ele se coloca intercedendo conosco. Que privilégio, que privilégio. Mas não apenas isso, em 1 João capítulo 2, versículo 2 diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é nosso advogado, é nosso intercessor, é como se Ele estivesse lembrando sempre o seu sacrifício. Alguém dramatizou essa circunstância, e Lutero falava disso com muita intensidade nos seus embates que ele tinha, embates espirituais com o diabo. E Lutero, nos seus momentos de oração, antes de dormir, ali vinha a memória, e ele entendia que era o diabo que estava lhe trazendo à memória os seus pecados. E ele dizia para o diabo, dialogando para o diabo: mas tem outros pecados que ainda você não mencionou. Tem outros. A tua lista não está completa. Mas ele acrescentava: mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Porque temos um advogado junto ao Pai. É como se o diabo constantemente lembrasse, ele é o acusador. O livro do Apocalipse diz que ele é o acusador, e ele continuamente e constantemente lembra os nossos pecados. Ele tem uma memória excelente, e ele lembra a você, a mim, os teus pecados, os meus pecados. Ele é mestre em trazer e dizer: ó Deus, olha aqui, está vendo? Olha aí, está vendo? Olha o que Ele é, o que Ele fez. Condena, precisa condenar, porque Tu és um Deus justo e precisa condenar. Ele violou a Tua lei. Mas Jesus está lá presente também, dizendo: eles já foram pagos
perdoados, satisfeitos, expiados, resolvidos, solucionados na cruz. Por isso que o texto de Colossenses diz que ele cravou na cruz o escrito de dívida que era contrário, aquela nota promissória, aquela fatura que estava lá pendente, que você não consegue pagar. Ele arrebatou das mãos do diabo e disse: está aqui, carimbou e pregou na cruz, pago, está pago. Porque ele é o nosso mediador, ele é o nosso sacerdote, e o que ele fez é perfeito. Não há retoques, não há remanescentes, não há resíduo de dívida. Que você possa dizer: tem um resíduo aqui que não foi pago, um saldo aqui que está devedor contra você. Porque o que Jesus fez na cruz foi completo. Como sacerdote, nosso sacerdote, advogado junto ao Pai, que intercede por nós. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que ele é o único mediador, porque há um só mediador entre Deus e os homens. Diz: só existe um advogado credenciado, que é capaz de adentrar sem bater na porta do Pai, que adentra com intimidade a presença do Pai, o único mediador aceitável, que Deus credenciou pela sua obediência, pelo seu sacrifício, pela sua justiça, que Deus aceita, um único mediador. A gente ouve por aí, né? Pede para a mãe que o filho atende. Já ouviram isso? Pede para a mãe que o filho atende. Mas não precisa pedir para a mãe, pode pedir direto para o filho. Ele é o suficiente mediador. Certa vez nós dávamos assistência pastoral a um senhor que havia sido evangelizado por uma irmã da nossa igreja, e ele estava no hospital já, bastante idade avançada, estado de saúde bastante debilitado. E nós começamos também a participar daquela assistência àquele irmão, aquela pessoa sedento da graça de Deus, sedento de conhecer o Evangelho. E um dia ele me perguntou: pastor, o que o senhor acha de São Francisco? Eu falei: gente boa, gente fina. E ele me perguntou: e ele atende às nossas súplicas? Ele atende às nossas orações? Porque certa vez eu estava fazendo um trabalho lá, lidando com explosivos, e o explosivo detonou antes da hora, e eu gritei: valei-me São Francisco, e ele salvou a minha vida. Eu disse a ele: pois é, o senhor pediu e Deus atendeu. Agora uma pergunta: São Francisco está vivo ou está morto? Ele disse: está morto. A gente fala com vivo, a gente conversa com vivo, a gente conversa com morto. Ele pensou, disse: eu entendi. Jesus é o nosso mediador. Ele é o nosso intercessor. Mas Paulo diz: é o único. Você não precisa de outros. Se você tem Jesus, você não precisa rogar, pedir, suplicar a intercessão de grandes nomes da história da igreja, do cristianismo, que por mais relevantes que tenham sido os seus serviços, a sua vida, a sua obra, eles jamais atingiram o patamar que Jesus é. Os outros intercessores, se é que podemos chamar assim, tudo meia boca. Só Jesus, porque Ele é o nosso sacerdote, e Ele fez o que Deus exigiu perfeitamente. Mas a Bíblia não ensina apenas isso, a Bíblia ensina que nós também agora, por causa de Jesus, fomos constituídos sacerdotes. Em Apocalipse capítulo 1,
Versículo 6 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelo século dos séculos. Ele nos constituiu sacerdotes para o seu Deus. E também 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E agora, como sacerdote, o que a gente oferece? Os sacerdotes lá do Antigo Testamento ofereciam aqueles produtos, aqueles animais, em nome do ofertante para Deus. Mas Jesus já ofereceu de uma vez por todas. E nós somos sacerdotes, o que nós oferecemos para Deus? O que da nossa parte nos compete oferecer para Deus? E a Bíblia responde. Primeiramente, capítulo Pedro, o texto que nós já lemos. Sacrifícios espirituais, aquilo que você cultua o Senhor. As atividades espirituais, do Espírito para o Senhor. O que você faz se transforma numa atividade espiritual. Pode ser uma atividade cotidiana, corriqueira, um serviço. Você ofereceu um pão a alguém, você foi limpar a casa de alguém que estava precisando, você transportou alguém, você foi fazer companhia para alguém no hospital, você ajudou alguém, uma coisa material. Mas aquilo é oferecido a Deus, em nome de Deus. Isso é um sacrifício espiritual, isso é uma oferta espiritual. Porque você fez aquilo não é para a pessoa, mas você fez para Deus. Aquilo se tornou algo espiritual, porque foi feito em nome de Jesus. Foi feito por causa do seu amor a Jesus. Transforma os nossos gestos, os nossos atos, as nossas atitudes em atitudes espirituais. Mas em Romanos capítulo 12, versículo 2, os irmãos sabem de cor esse versículo. Rogo-vos, pois, portanto, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Em quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando oferecemos os nossos corpos, Deus não quer apenas o nosso coração, a nossa vida espiritual, mas todo o teu ser deve ser oferecido ao Senhor. Corpo, serviço espiritual. Em Hebreus capítulo 13, versículo 15, nós lemos sacrifício do louvor. O nosso louvor é como um sacrifício, é como oferta. Quando você louva a Deus, é um sacrifício espiritual. É uma oferta ao Senhor. E em Filipenses capítulo 4, versículos 18, Paulo, quando recebe aquela oferta dos filipenses, diz: recebi tudo como um cheiro agradável ao Senhor. Aquilo que os filipenses haviam enviado como oferta para o sustento do missionário Paulo, diz: é como oferta ao Senhor o que eu recebi. E eu gostaria de concluir aqui, deixando com os irmãos a pergunta. Você agora pode adentrar a presença de Deus, porque Jesus foi na frente, Ele rasgou o véu do santuário, e você não precisa mais de intermediários. Você pode se aproximar da presença de Deus, por causa de Jesus. Por conta de Jesus, você pode ir direto ao Pai. Isso é o privilégio da oração. Esse ministério nosso também, como sacerdotes, orar, interceder. E a gente tem usado esse privilégio da oração, tá? Que a gente tem usado, utilizado a bênção que Deus nos proporciona por causa de Jesus, de chegar à presença do Pai. Ele abriu o caminho, diz: pode vir. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Você ora em nome de Jesus. Nós encerramos as nossas orações assim:
é porque nós estamos como que colocando as nossas súplicas nas mãos de Jesus. Senhor, o que eu estou pedindo aqui é em Teu nome. Leva para o Pai esta bênção, o privilégio que Jesus nos proporciona e nos dá como sacerdotes. Você pode orar. Você deve orar. Você precisa orar. Porque este é um privilégio que custou muito caro. É uma bênção que custou muito caro. Foi paga ali na cruz. E você precisa exercitar esta bênção, esse privilégio conquistada pelo Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e nos abençoe nesta manhã. Que nos alegremos pelo fato de ter Jesus como nosso sacerdote. Jesus intercedendo, nos ajudando na nossa oração. Amém.